Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Gabriel, sou advogado e hoje nós vamos falar aqui sobre tipicidade. O que é a tipicidade? Vamos abordar desde o conceito até a evolução doutrinária, tá? E as diferentes espécies de tipicidade. Vou trazer aqui o conteúdo para vocês. Para quem não sabe, eu sou advogado, estudo para concurso de promotor de justiça, juiz de direito, e nas minhas rotinas de estudo eu utilizo a leitura de doutrina como forma de aprendizado. E a partir dessa leitura eu faço resumos que eu transformo aqui em aulas e estou trazendo para o YouTube. Tá? Então os vídeos não vão seguir uma ordem lógica, um dia vai ser penal, outro dia vai ser constitucional e assim por diante. E eu vou fazendo as aulas conforme eu vou avançando nos meus estudos, ok? Então hoje nós vamos falar sobre tipicidade de direito penal para vocês. Começando então, vamos abaixar a câmera aqui e trazer o conteúdo. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Pelo conceito primeiro, né, o conceito de tipicidade, né, que ela é um elemento do fato típico, né, advinda e é dividida, né, entre formal e material. Então, primeiro, tipicidade formal é aquela que está descrita na lei, é o juízo de subsunção entre a conduta praticada pelo agente no mundo real e o modelo que está descrito no tipo penal, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui o direito penal, o Código Penal como um catálogo de crimes. E o sujeito pratica uma determinada conduta que, se estiver inclusa nesse catálogo de crimes, ela será típica formalmente. Essa é a tipicidade formal. Nós nos deparamos, então, com modelos abstratos e sintéticos de crime. Já na tipicidade material, é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado, né? Em razão da prática dessa conduta legalmente descrita, ou seja, o sujeito que praticou aquela conduta que está descrita no Código Penal e, através dessa conduta praticada, provocou uma lesão ou causou um perigo de lesão ao bem jurídico ali que está sendo tutelado por aquela lei penal. Nem tudo que é tipicamente formal é material. Vou dar um exemplo aqui, né? Está no material do princípio da insignificância, né? Que é quando o sujeito, por exemplo, ele pratica aquela conduta descrita no tipo penal, e aí se tem presente a tipicidade formal, porém não existe a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado, né? Aquela lesão ela é tão rasa, ela é tão superficial, que ela nem merece proteção, né? E aí não se tem a tipicidade material, certo? E quando nós temos a junção da tipicidade formal com a material, nós temos então a tipicidade penal. Evolução doutrinária. Vamos começar aqui pelo Ernest von Behlen, tá? Que ele fala primeiro, né, da fase da independência do tipo, que é onde, né, o tipo está desvinculado da ilicitude. A função do tipo, para a doutrina do Ernest von Behlen, é justamente a descrição da conduta sem conteúdo valorativo. Já o Max Ernst Mayr, ele atribui ao tipo uma função de indício de ilicitude, né? Chamada teoria indiciária ou da ratio cognoscendi. Tipicidade aqui, ela vai autorizar a presunção relativa da ilicitude, né? E ela vai ceder quando o acusado provar o contrário, provar que não foi ilícito. Então, é a fase da tipicidade como indício da ilicitude. E aí, dessa forma, ele desenvolveu a teoria que hoje é mais aceita no direito penal, que é a ideia do sistema tripartido: tipicidade, ilicitude e culpabilidade, que nós vamos analisar um crime a partir dessas três etapas. E aqui se tem a seguinte ideia: para acusação, basta provar a tipicidade do fato, porque daí, provando a tipicidade, vai estar presente também a ilicitude, certo? Ou seja, o fato típico ele vai se presumir igualmente ilícito. E aí cabe à defesa provar uma discriminante, que pode ser um estado de necessidade, uma legítima defesa e por aí vai. A tipicidade como indício da ilicitude está lá no artigo 386, inciso 6º do CPP. Tá? Vamos ler ele aqui para a gente ter uma noção. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 6º,
existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Quem é que tem que provar essas circunstâncias? Justamente a defesa, ok? Não é a acusação. E aí, a tipicidade do fato, né, ela vai funcionar com presunção de ilicitude, já que a absolvição necessita uma chamada fundada dúvida sobre a cláusula excludente de ilicitude. E na prática mesmo, é a aplicação do princípio indúbio pro réu. Passando agora para a teoria dos elementos negativos do tipo. Helmuth von Weber, né, ele fala do tipo total injusto. E aqui a gente tem a ideia do seguinte, que o tipo penal ele é um tipo total e ele envolve tanto a tipicidade quanto a ilicitude numa coisa só. Diferenciando da teoria que a gente estudou antes dessa, do Max, essa teoria ela não é que a tipicidade ela vai presumir a ilicitude. A tipicidade e a ilicitude são a mesma coisa nesse caso. E depende só de uma análise única. Ou seja, se verificar a tipicidade, foi verificada também a ilicitude. Não é que a ilicitude está presumida, entende? Então, para a análise do crime, então, ela será bipartida. Vai envolver o tipo total de injusto, que é a tipicidade mais a ilicitude, junto com a culpabilidade. Então, vamos analisar dois aspectos, com as fases de aferição do ilícito. E isso vai significar o quê? Que quando a gente verificar a tipicidade, também vai estar identificada a ilicitude. E a ideia contrária também corresponde. Então, se a gente afasta a tipicidade, afasta também a ilicitude. Certo? E aqui, por exemplo, para vocês entenderem melhor, né? Porque todos esses aspectos doutrinários, a gente fala a doutrina e tal, só que quando a gente vê na prática fica muito mais fácil de entender. Se essa teoria fosse adotada no nosso Código Penal, por exemplo, o nosso artigo 121, caput do Código Penal, seria redigido dessa forma: matar alguém, salvo em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. O caput estaria redigido dessa forma. E hoje não é assim que funciona, a gente sabe disso. Essa teoria não é acolhida pelo nosso sistema. Tá? Passando pela teoria da tipicidade conglobante, e esse assunto cai em prova de concurso, tá? É a teoria do Eugênio Rosaffaroni, argentino, sustenta que o fato típico se reveste da antinormatividade. E agora eu quero que você preste atenção, você que está acompanhando a aula, porque para você entender isso aqui é um pouco complicado, porque na hora que você começa a comparar com as outras doutrinas, parece que fala a mesma coisa, que está querendo dizer a mesma coisa, só com outras palavras. Vamos entender. Muito embora o agente atue conforme o que está descrito no tipo incriminador, ele, na verdade, contraria a norma, entendida como seu conteúdo do tipo legal. O conglobante significa que a conduta deve ser contrária ao ordenamento jurídico em geral, conglobado, e não apenas ao direito penal. Para essa teoria, não basta a violação do direito penal, é necessária uma ofensa a todo o ordenamento jurídico. Então vamos lá. Dessa forma, o fato que é praticado pelo agente é contrário à lei penal, ele também deve ser contrário ao restante do ordenamento jurídico. Se for somente contrário à lei penal, mas ele encontra, por exemplo, respaldo no resto do ordenamento jurídico, e quando fala ordenamento jurídico, pode inclusive ser princípios, por exemplo, estará ausente a tipicidade da conduta. Tá? Então, parece complexo, mas vamos entender. Eu trouxe um julgado do STF que eu vou ler para vocês, que embora, né, não seja muito praticado aqui no Brasil essa teoria, existem alguns julgados aí dos tribunais superiores. Vamos lá. Queixa-crime oferecida por juíza contra desembargador que, durante processo de promoção por merecimento de magistrado, proferiu voto com expressões tidas como difamatórias pela querelante. O querelado, em sessão pública, proferiu seu voto consoante previsto na Resolução 106 de 2010 do CNJ, não se extraindo da sua manifestação conduta que se amolde na figura típica do artigo 139 do Código Penal. Ausência de ânimos difamandi. O querelado agiu no estrito cumprimento do dever legal de fundamentação do voto, restando afastada a tipicidade conglobante do crime de difamação nos termos do artigo 142, inciso 3º do Código Penal,
e do artigo 41 da Lei Complementar 35 de 1979, a Lei Orgânica da Magistratura. Queixa-crime rejeitada. Nesse caso, aqui, ó, o desembargador ele pode até ter difamado a juíza. Só que ele fez isso no seu estrito cumprimento do dever legal e não teve a intenção de difamar. As palavras dele, para a juíza, podem ter tido um efeito de difamação, mas ele não teve a intenção de difamar e ele fez isso cumprindo com um dever próprio seu, conferido pela legislação, coisa que ele deveria ter feito, tá? Então, o que isso resulta? Resulta na rejeição da queixa-crime por falta de tipicidade. Beleza, o que ele falou aqui difamou a juíza de fato, mas ele teve a intenção? Ele estava fazendo isso, exercendo um dever legal? Sim. Então tá, então não tem tipicidade, fato atípico não é crime, de acordo com a teoria conglobante aí do Zaffaroni, ok? Adequação típica, conceitos e espécies. A adequação típica é por onde se enquadra uma conduta individual e concreta na descrição genérica e abstrata da lei penal. Assim, verifica-se se existe ou não tipicidade entre a conduta e o modelo definido na lei penal, certo? Então aqui nós vamos para duas espécies de adequação típica, ok? Primeira, de subordinação imediata, né, que é quando a conduta se enquadra diretamente na lei penal incriminadora. A ação ou omissão se transforma em fato típico a partir do encaixe de todos os seus elementos na conduta descrita na lei penal. Exemplo: a conduta de subtrair coisa alheia móvel mediante emprego de violência se enquadra diretamente no que está descrito no artigo 157, caput do Código Penal, crime de roubo. Então, assim, se verifica, por exemplo, a adequação típica de subordinação imediata. Praticou ali a conduta que estava exatamente descrita na legislação. Já a subordinação mediata, que pode ser chamada também de subordinação ampliada ou subordinação por extensão, tá? A conduta ela não se enquadra diretamente na lei penal incriminadora, né? É o que se dá, por exemplo, na tentativa, na participação ou nos crimes omissivos impróprios. Na tentativa, o que acontece? Acontece uma ampliação temporal. Nesse caso, o alcance do tipo penal ele não vai ficar limitado à consumação do crime, mas ele vai incidir ali sobre os atos executórios prévios que o antecedem. Já na participação, ocorre uma ampliação espacial e pessoal do tipo penal, que ele passa a alcançar não apenas o executor do crime, mas também quem de qualquer modo concorreu para a execução sem contudo executá-lo. E nos crimes omissivos impróprios, espúrios ou comissivos por omissão, né, que é a mesma coisa, a ampliação é a da conduta criminosa. Né? Em circunstância normal, a omissão do agente não seria crime, porém com o dever de agir se tornou penalmente típica. E são as normas aí integrativas de extensão ou complementares de tipicidade. Então, pessoal, chegamos aqui. Essa aula ela foi um pouco mais curta do que as que tem aqui no canal, né? Uma aula de tipicidade, conteúdo curto, simples, mas que é importante e cai na prova de concurso, ok? Então é bom, se você precisar revisar, a aulinha aí de 13, 14 minutos para você, rapidinho, você vai bater o tema, ok? Aqui foram os pontos mais importantes. Para quem não sabe, eu utilizo a doutrina do Kleber Masson. E, bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, coloca aí nos comentários, vamos conversar. E se você não conhece o canal e gostou do que eu estou falando aqui, do conteúdo que eu venho trazendo, cogita se inscrever aqui no canal. Assim você fica por dentro de todas as aulas que eu venho postando por aqui. Valeu, até mais!